Ouça agora Porção Diária, um devocional para a vida. Graça e paz, Deus abençoe seu dia, no nome de Jesus Cristo. Hoje, terça-feira, dia 1º de março de 2022, o plano de leitura anual da Bíblia se encontra no livro de Levítico, capítulo 24 e capítulo 25, livro de Salmos, de número 44, do versículo 9 ao versículo 26, Provérbios, capítulo 10, do versículo 20 ao versículo 21, Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, capítulo 10, versículo 13 ao versículo 31. A porção diária de hoje tem como título Pela graça sou chamado. Leitura bíblica, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou, na graça de Cristo, para outro evangelho. Mais uma vez, vamos meditar sobre essa maravilhosa graça, que é o favor imerecido. Na graça, muitos milagres acontecem. Muitos. Curas, libertações, transformações. E um desses milagres que podemos dizer é o nosso chamado. Sermos chamados é um milagre. Paulo escreve, Ele vos chamou na graça. Não fomos chamados por méritos, por qualidades, por posições. Não fomos chamados pela faculdade, pela aparência. Fomos chamados pela graça. Foi assim que Saulo de Tarso, na estrada de Damasco, ele foi chamado. Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Atos capítulo 9, versículo 3 ao 5. Paulo nunca esqueceu este acontecimento. No discurso dele diante das autoridades, ele relata isso com detalhes, em Atos capítulo 22 e no capítulo 26 também. Agora, o chamado da graça é maravilhoso. A graça nos chama para experimentarmos o amor de Deus por nós, por todos nós. Como que Ele nos ama? Como que Deus nos ama? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O primeiro milagre. A graça nos chama e ela nos chama para experimentar o amor de Deus. A graça nos chama para experimentarmos o perdão dos nossos pecados. Eu mesmo, sou o que apago as suas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados não me lembro mais. Isaías capítulo 43, versículo 25. Mais um milagre, perdão dos pecados, pela graça. A graça nos chama ao descanso. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, versículo 28. Nosso pesado fardo ele já levou. A graça nos chama para recebermos a paz que tanto queremos. Deixe-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Pela graça, recebemos paz. João capítulo 14, versículo 27. A graça nos chama para vivermos um novo estilo de vida. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Antigamente, vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz. Efésios capítulo 4, versículo 22 ao versículo 24 e capítulo 5, versículo 8. A graça nos chama para viver em novidade de vida. A graça nos chama para sermos o bom perfume de Cristo, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. A graça nos chama para sermos o sal da terra e a luz do mundo. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículo 13 e versículo 14. Todos somos chamados, convocados na graça de Deus. A graça, ela está alcançando bem alto com a sua voz, nos diferentes lugares do mundo, tribos, raças e nações, etnias, para as pessoas mais diferentes, diferentes idades, diferentes culturas. Vamos atender esse chamado. Ele nos aceita.
Vamos receber esse abraço de amor, esse abraço de misericórdia, que é o abraço da graça. A palavra do Senhor diz: "A todos vós os que tendes sede, vinde às águas." Isaías capítulo 55. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Isaías capítulo 12, versículo 2, versículo 3. Medite nisso. A graça te chama. Gostaria de orar com você nessa hora. Senhor, abre os nossos ouvidos para que possamos ouvir o Teu chamado e pela Sua graça sejamos obedientes. Ajuda-nos, Senhor, a saber o que fazer em todas as circunstâncias e situações. Eu confio e descanso em Ti, ó Jesus. Obrigado por tudo. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe toda a sua família. Você ouviu Porção Diária, idealizado pela Obra de Deus em Curitiba.